Olá, boa noite a todos. Saudade de vocês aí, após, após um atestado médico sem atestado aí, né? O resfriado me pegou de jeito, aí minha voz já não tá boa, eu tô ainda um pouco de tosse, mas estamos aí para fazer a palestra, né? Bom, o tema da palestra de hoje é Estratagema Social para a Corrupção das Almas, né? Parece um título meio estranho, mas o objetivo dele é muito simples. Eu quero mostrar, digamos, um pouco do que está em jogo hoje, que estão colocando a nossa alma em risco. Ou seja, de que forma a sociedade está levando as nossas almas à sua corrupção. Ou seja, está impedindo que nós sejamos humanos, que nós sejamos cristãos, né? E de que forma, né, eles atuam, em que regiões da nossa alma, por assim dizer, né, essas forças sociais atacam de modo a nos levar para o mau caminho, né? Porque todo mundo aqui que acompanha o Instituto Santo Atanásio, né, e que vai dar um like no vídeo, vai compartilhar e vai compartilhar principalmente com os amigos, né, que estão precisando de um pouco de instrução para se localizar nesse mundo louco, né? Eles vão perceber que tem certas forças agindo que não estão nos levando para o céu. Nós queremos ir para o céu, né? Porém, a sociedade, né, o estratagema social, que em linguagem teológica é o que se chama mundo, né, o mundo não quer nos levar no céu, o mundo quer nos levar para o lugar mais quente e infernal, né, o inferno. Então, meu objetivo hoje é falar sobre isso, é falar sobre algumas inclinações que as nossas almas têm e de que maneira a gente tem que vigiar, né? Para que a gente... Porque às vezes pode ocorrer de nós estarmos tentando superar isso. A gente suspeita que tem certos maus agindo na gente, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então eu quero tentar hoje aqui botar um pouco de clareza na questão, sem esgotá-la. Esse assunto seria gigante, né? Seria enorme, mas sem esgotar, para tentar ajudar as pessoas, né, a se localizarem. Bom, eu vou começar falando do ponto de vista psicológico, utilizando uma linguagem psicológica, uma linguagem mais moderna, para depois ir para uma linguagem mais filosófica e, de certa forma, também teológica. Podemos dizer que o ser humano ele tem, em sua natureza, 3 instintos, ou seja, 3 grandes inclinações naturais. Seria o instinto de proteção, o instinto de conservação e reprodução, aqui colocando como um instinto só, mas vamos deixar aqui como de reprodução, e o instinto de sociabilidade. Como diria Aristóteles, né, o homem é o animal politikon, né, é o animal social, é o animal político, no sentido de social. Veja, o fato da gente ter esse instinto é uma coisa boa ou ruim? Depende. Depende de como nós vamos dirigi-los, né, se nós vamos dirigir ele para o bem ou para o mal. Então, por exemplo, se a gente pegar o instinto de proteção, né, o que ele busca? Bom, ele busca segurança, ele busca providência, no sentido de provisões, né, para o sustento. Ele busca um certo desenvolvimento material para poder sustentar a família, etc. Né? São coisas boas. O instinto de reprodução, no caso, né, o que ele traz? Se eu ordenar bem, o matrimônio, né, o casamento, junto com o matrimônio, os sacrifícios que tem no matrimônio, todo um projeto de vida que traz a questão do matrimônio, etc. Né, que são coisas positivas. E a sociabilidade? Bom, a sociabilidade tem várias coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, amizades, né? Amizades, no caso, verdadeiras, né? Honestidade, por exemplo, a reputação, são coisas importantes que a gente tem que cuidar. Então, quando a gente usa a razão para dirigir os nossos instintos para o lado do bem, né, a gente vai caminhando, então, começa a caminhar em caminhos na direção de certas virtudes, né, na aquisição de certas qualidades de vida que não são boas, que não são ruins, né, muito pelo contrário, são boas e são desejáveis. Ora, ninguém vai dizer que ter segurança é ruim. Não, ter segurança é bom. O que não pode acontecer é você se desesperar. Por quê? Bom, porque por causa da mancha do pecado original, em vez da gente utilizar esses instintos
para nos dirigir ao bem, ele pode nos dirigir à desordem. Então, a desordem do nosso instinto de reprodução vai nos levar para uma coisa chamada filáusia, né? A filáusia, a psicologia também costuma chamar de, né, princípio, vontade de prazer, né? A psicanálise, né, tem principalmente isso como seu objeto e tal, mas não é uma coisa boa, né? Porque o que a filáusia faz? A filáusia é um amor desordenado pelos bens sensíveis, daquilo que nos dá prazer, ou seja, é um amor desordenado pelo prazer. Eu busco aquilo que me dá prazer. O que acontece com uma alma que cai na filáusia? Ela se torna uma personalidade egoísta. Ela quer tudo para si, né, nada para os outros, não suporta sofrer, né? Tanto é que ela entra numa dinâmica de fuga da dor e busca do prazer. Ou seja, a alma se torna covarde por fugir da dor e se torna superficial, imoderada e egoísta por só buscar o prazer. Tem outros danos que ela pode causar, o qual eu vou falar mais à frente. Mas a princípio é isso, é uma filáusia, um amor sui, amor próprio, egoísmo. É isso que acontece quando eu vou para a desordem desse instinto de reprodução, de reprodução e conservação. Quando o instinto de proteção agora, ele vai para a desordem, a gente cai num grande pecado, um grande vício que causa muitos outros vícios, que é a cobiça, né? A psicologia moderna, principalmente com Alfred Adler, trata um pouco disso quando eles chamam de vontade ou princípio de poder, né? Ou seja, poder no sentido, como eu vou falar daqui a pouco, né, de ter posse das coisas. Eu quero poder ter as coisas, né? Então, principalmente aqui, né, na cobiça entra o dinheiro, mas não só isso, né? Poderia entrar, como eu vou falar também, poderia entrar o ciúme, né? Então, é a posse no sentido utilitário de uso, né? Para eu poder, de certa forma, usufruir do bem. Novamente, a gente falou antes, mas o instinto de proteção, ele em si não é ruim, né? Uma das coisas que o instinto de proteção busca é segurança e providência. E, de certa coisa, os bens materiais, né? O teu salário, o emprego fixo, por exemplo, é alguma coisa que te dá uma certa provisão e uma certa segurança. Então, o problema é quando entra a cobiça e eu fico demasiadamente apegado a esses bens. Em que eu coloco a minha segurança só nesses bens. E não em outros valores mais importantes. Principalmente os valores espirituais, né? De temor a Deus, etc. Então, eu tenho que estar pronto, eu tenho que dar graças a Deus quando eu estou bem materialmente, mas eu também tenho que dar graças a Deus quando vem, né, as provações. Então, a segurança é importante? mas também não é tudo. Nós vamos ter crises, nós vamos ter momentos de insegurança e a gente tem que saber lidar com isso. Claro, dói no instinto, dói, mas o ser humano não é só instinto. O ser humano é a razão governando esses instintos. Bom, falando da filáusia, falando da cobiça, né, temos o instinto de sociabilidade. Quando ele vai para o caminho do mal, a gente entra no que se chama soberba. A psicologia moderna, também, o psicólogo Alfred Adler, da psicologia individual, trata ele como complexo de superioridade. Eu quero governar as outras pessoas, de cima para baixo, sem lá muito respeito às suas dignidades. Eu me acho superior, logo eu me acho portador de mais direitos, de mais dignidade, eu acho que eu posso atropelar os outros, etc. Bom, se a gente for ver, né, o que acontece, né, uma alma que cai num desses três? Geralmente, aqui a gente está fazendo de maneira didática, né, geralmente está tudo misturado. Mas, bom, quando uma alma ela é predominantemente filauciosa, ou seja, egoísta, né, é como eu falei, ela se torna uma alma imoderada, covarde e egoísta. Porque ela só busca o prazer e foge da dor. Quando uma alma ela é contaminada pela cobiça, pelo espírito de cobiça, ela se torna uma alma, entre outras coisas, medrosa e desonesta, porque ela tem medo de perder os bens que ela tem.
né, e utiliza de maus meios para, às vezes até a fraude, né, para conseguir a aquisição de bens. E quando uma alma se torna soberba, né, vem vários outros vícios, né, entre os quais eu cito aqui a vaidade. Né, então, vaidade vem de vandeidade, ou seja, uma deidade falsa. É como se você se achasse Deus. Né? Então você quer ser adorado pelos outros. Hipocrisia, que é quando você finge que tem determinadas virtudes que não tem. Isso tá qualquer influencer aí que entra naquelas lixamento de cultura de cancelamento entra facilmente na hipocrisia, né? E responsabilidade. Ele nunca assume a responsabilidade dos seus atos. De certa forma isso também se liga com a cobiça, né? Porque há um medo de assumir a responsabilidade. A culpa é sempre dos outros, a culpa nunca é minha, etc. Veja que o espírito cristão nesse aspecto é diferente, né? A gente já chega lá na missa e faz o ato de contrição, né? Que eu pequei por minha culpa, não por culpa do outro, ou, né, como os psicólogos modernos, por causa do meu pai, né, por causa da minha mãe, por causa de qualquer outra coisa, por causa do sistema capitalista, tá? Não, eu pequei por minha culpa, né? Traduzindo isso para a linguagem bíblica, que é muito importante, né? A gente vai ter isso aqui, né, desemboca em quê? É sinônimo de quê? A cobiça, filáusia, soberba. A gente pode dizer que é sinônimo de quê? Da famosa filáusia, concupiscência da carne. A cobiça, concupiscência dos olhos. E a soberba, né, a soberba da vida. Que são as três grandes concupiscências, né, que atrapalham o desenvolvimento espiritual do homem. São, digamos, as três grandes fraquezas do homem que ele precisa vigiar para não cair. E eu gosto do termo deles em latim. Né? Concupiscência da carne, libido amandi. Né? Ou seja, desejo de amor. Mas veja, amor egoísta. Não o amor de doação, não o amor de sacrifício. Porque como a gente já viu, a alma do filacioso ela é covarde. Ele foge da dor e busca o prazer. Então, é um amor sui, um amor próprio, um amor egoísta. Então, é uma libido do egoísmo. A concupiscência dos olhos se chama libido possidendi, ou seja, desejo de posse. Naquele sentido que eu estava falando antes. Né? Eu quero possuir as coisas para poder usufruir delas. Eu quero os bens materiais para poder usufruir deles. Né? A Bíblia tem aquela frase, né? A cobiça é o princípio de todos os pecados. Por quê? Porque com bens materiais você consegue, digamos, com bastante dinheiro você consegue bastante bens materiais para poder usufruir, e se você se apega a esses bens, né, isso causa muitos outros vícios, etc. Então, você, ao ter muitas posses, muitas riquezas, você acaba adquirindo muitos meios de pecar também. Então, tem que tomar cuidado. Veja, não estou criminalizando, não sou marxista aqui, tá? Não estou criminalizando rico, nem nada. Eu estou dizendo, tem que tomar cuidado. Se você é rico, dê graças a Deus. A gente já vai ver quais são os remédios, né, para evitar isso aí, né? E por fim, né, a soberba da vida é a libido dominandi. Veja, né, a cobiça seria a libido possessante, a desejo de posse, e a soberba da vida é a libido dominante, de domínio. Eu quero ter o poder aqui no sentido de mando e de controle sobre o outro, sobre os outros. Ou seja, na concupiscência dos olhos eu estou interessado nos bens materiais, nas coisas, certo? Agora, na libido dominante, eu não quero só o uso das coisas, eu quero o uso das pessoas para o meu bem, para a minha praça, para me sentir superior, etc. Né? Tanto é que essa libido dominante, a soberba da vida, né, é o pecado dos pecados. Todos os outros pecados, de alguma maneira, tocam nesse. São ramificações desse. Porque ele é o pior. É o pecado de Adão. Né? Sereis como os deuses. Né? Soberba da vida. Libido dominante. Bom, diante disso, né, a gente então já viu, né, como dos nossos instintos, né, a gente chega naquilo que, né, a espiritualidade cristã fala, né, das três concupiscências, né, como elas estão ligadas, né, essas três fraquezas gerais do homem. E onde é que entra a sociedade nisso? Né? Porque você pode estar entendendo tudo o que eu estou falando, mas você não pode
Pode não estar entendendo, tá, onde é que entra a sociedade nisso, certo? Então, eu vou dar alguns exemplos pro pessoal meditar aí, né? E ver, né, o que está em jogo aí em algumas coisas, né, para corromper o homem. Então, basicamente, são 3 grandes entradas aqui, né? Novamente, pode ser entrada pela concupiscência da carne, pode ser entrada pela concupiscência dos olhos, ou pode ser uma entrada para o mal pela soberba da vida. Né? Você querer se sentir superior. Bom, a concupiscência da carne, evidentemente, é um grande problema da nossa sociedade hoje. Por quê? Porque ela é uma sociedade pós-revolução sexual. Então, enquanto a doutrina cristã chega e diz, tome cuidado com a concupiscência da carne, até já vou ler alguns trechos aqui depois e me aprofundar um pouquinho mais, mas tome cuidado com a concupiscência da carne, ela leva muitas pessoas para o inferno, etc, etc. Né? Ela causa na própria alma do homem muitas doenças espirituais, etc. Bom, é só ver, né? Geralmente a pessoa que está escravizada pela putaria, né? Ela é uma pessoa covarde, egoísta e imatura. É só ver, é só perceber. Tá todo mundo aí, tá todo mundo irresponsável e covarde por quê? De onde é que vem isso? Né? Ou seja, na hora que ele tem que a pessoa precisa se sacrificar, que ela precisa garantir. Tipo, não, porque é o certo. Mesmo que tá todo mundo contra mim, o certo é isso, eu vou garantir. Né? Tipo, uma chance de tentar ser uma espécie de mártir social. A pessoa corre. Né? Prefere ir lá para a patota, né? Se a patota está cancelando determinada pessoa, independente do mérito, ele vai junto para cancelar ao mesmo tempo. Por que isso? É um covarde. Covarde. Né? O corajoso, muito pelo contrário. O corajoso ele vive segundo os seus princípios. Ele não deixa que a turba, que a massa... Não, ele tem as suas convicções, ele tenta agir de maneira coerente com as suas convicções. Ele é honesto nesse sentido. Ele busca ser coerente nos seus valores. Agora, o filocioso, né, o egoísta, né, ele só quer o melhor para ele e dane-se o resto. Né? Então, veja, revolução sexual. Deixa um monte de gente superficial, mimada, etc. Né? Isso aqui até tem uma palestra futuramente que eu quero falar, que eu vou falar mais detidamente sobre, né, os danos, né, que a concupiscência da carne causa na alma, né, de maneira mais detalhada. Né? Mas perceba que hoje em dia esse é um grande mal. Nós temos a revolução sexual, toda hora que a gente vai na TV tem alguma coisa fazendo menção, seja direta, explícita ou implícita, ao sexo livre. Né? Aí você começa a comparar determinados movimentos ideológicos, por exemplo, feminismo e masculinismo. Parece que eles se degladiam, parece que eles são opostos, né? Mas é como diz o Pitchott, eles são reação, digamos, o masculinismo hoje em dia que está crescendo, né? Ele é uma reação ao feminismo, mas ele é uma reação sem superação, porque nenhum deles contesta o status quo da putaria reinante de hoje em dia por causa da revolução sexual. Nenhum deles quer falar do remédio, do problema, desse problema da alma, da concupiscência da carne. Eles querem aceitar isso, mas aí fica essa briga de guerra dos sexos aí. E a mesma coisa falo para o progressismo, hoje em dia, né, com ideologia de gênero e tal, uns absurdos científicos e lógicos, né? E o conservadorismo, você vê o conservadorismo hoje aí, né? Deus, pátria e família, assim, né? E não contesta a revolução sexual, muito pelo contrário, né? Já se relativizou muitas coisas, né? Principalmente na questão de moral conjugal. Mas isso seria tema para outra palestra. Então, o outro problema de cobiça, né? Como é que eu sou pego pela cobiça? Bom, aqui eu coloquei ativismo, grupos secretos, pirâmides, né? Pirâmides, você seja rico. Compre meu curso, você vai ser rico, né? Compre meu curso. Grupos secretos aqui, né? Até a ideia dessa palestra surgiu por causa que o pessoal estava zoando as propagandas que estão aparecendo. Talvez possa até ter aparecido por causa dessa minha, né? Entre na maçonaria, tem um cara lá dizendo, entre na maçonaria, não sei o quê, né? O que leva uma pessoa a entrar na maçonaria, né? Ela vai ganhar tem essa coisa de secreta, tem aquela coisa de irmandade meio ocultista e tal, mas o que é? Cobiça, vai ganhar vantagens, né? Vai ganhar vantagens, favores, uma mão lava a outra e tal. Né? Não é lá muito... É porque quando você vai estudar digamos, a ideologia, o aspecto espiritual da maçonaria, é para poucos, né? Aí tem aqueles graus lá que eles dizem, né? Mas é para pouco. A grande maioria está na maçonaria porque
quer ganhar algum favor, né? Tal. Tem muito maçom na política, então, né? É uma coisa de você ganhar um cargo, de você poder indicar, enfim, cobiça. E por fim, né, nós temos e por fim a soberba, né? O que tem na sociedade aqui que pode nos levar para a soberba? Principalmente as ideologias. Por quê? Porque se eu assumo uma ideologia, veja, eu sou conservador, patriota, cristão, no sentido ideológico, não no sentido católico da coisa, que é o que todo mundo deveria ser. Mas não, eu sou né, patriota cristão. O que a soberba faz com isso? Faz com que eu me sinta superior a todos aqueles que não são a mesma coisa que eu. Esse é o grande problema. Ou seja, o soberbo ele tem uma característica dos iluminados, daqueles gnósticos clássicos. Eles dão para si uma moral que só eles podem seguir, enquanto os outros não. Então, tipo assim, aquela coisa 2 pesos, 2 medidas, eu posso. Por quê? Porque eu sou iluminado, porque eu sou dessa ideologia. Então, a galera da minha patota pode roubar. A galera da minha patota pode mentir. Por quê? Por causa da minha ideologia. Então, né? Agora, os rivais ou os diferentes não podem. Eles têm que seguir, não, tem que falar a verdade, não sei o quê. Então, eles são todos moralistas hipócritas, né, que se acham superior aos outros. Por quê? Porque são soberbos. No fim, são soberbos. Eles se põem no lugar de Deus para julgar os outros. Né? E querem que os outros reconheçam a superioridade deles. Isso é gravíssimo. E você vê qualquer líder de ideologia, qualquer debate político hoje, a direita ou a esquerda, tá lotado disso. Quando você vai ver o que é o fundo disso. Tem tudo. Tem esses 3 aqui, né? Mas é a soberba, né, apertando ali a cobiça, que aperta a filáusia. Então, o ambiente moral, né, no Brasil, à luz, né, disso que eu estou trazendo, né, você vai ver que é uma coisa realmente preocupante. Bom, quais são os remédios, né? Dos problemas e tal. Remédios. Bom, os remédios, né, nos ensina a própria doutrina cristã. Então, por exemplo, para a concupiscência da carne, é a boa e velha castidade e moderação. Castidade é uma coisa proibida hoje em dia, como eu falei, né? Tá aí. A ferramenta hoje mais utilizada para a concupiscência é, com certeza, a mais explícita, né? É apelando para esse instinto de reprodução, é apelando para essa concupiscência da carne, para essa libido amandi. Por quê? Né? E aí agora nós vamos entender. Bom, vamos falar um pouco de castidade, né? Então esse aqui é um livro do Santo Afonso Maria Ligório, né? Tratado da castidade e da conformidade com a vontade de Deus. Mas eu vou ler o trecho, né, do Tratado da Castidade, né? Santo Efrem chama a castidade de a vida do espírito. Veja, por que a vida do espírito? Né? Numa palestra futura eu quero me adentrar melhor nessa questão da promiscuidade e da castidade. Né? Quais são os males da promiscuidade? Né? Os males espirituais da promiscuidade. Mas o fato é o seguinte, a vida do Espírito significa não só a vida no Espírito Santo, né? Então, tipo, só a pessoa casta, o Espírito Santo habita nela, porque a pessoa que não é casta está em pecado mortal. Mas também, a vida do Espírito também é no sentido das nossas faculdades espirituais aqui, dá para ser entendido nessa noção, né? Que é a nossa inteligência e a nossa vontade. Ou seja, a capacidade que a gente tem de compreender a verdade, né? As verdades universais, não o aqui e agora, como vive o filaucioso, né? Mas as verdades imutáveis e eternas, e mover a nossa vontade para a prática do bem. Né? A gente viver conforme essas verdades conhecidas. Né? Hoje em dia você vê que as pessoas parecem muito incoerentes, inclusive tem uma palestra que eu vou falar sobre isso. Existem técnicas psicológicas para deixar as pessoas incoerentes. Mas é muito também por causa desse desrespeito à castidade. Então, Santo Efrem chama a castidade de a vida do Espírito. São Pedro Damião, a rainha das virtudes. Por que as rainhas das virtudes? Né? E São Simpliciano diz que, por meio dela, se alcança os triunfos mais esplêndidos.
Quem supera o vício contrário à castidade, facilmente triunfará dos demais. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios. Far-se-á réu de ódio, injustiça, sacrilégios, etc. Por quê? Porque desses instintos aqui, o que grita mais na gente, o que grita mais, o que incomoda mais, o que é mais assim, o que chega a queimar às vezes, né, é o de reprodução e o de conservação. É muito forte nesse. Esse é muito forte. Então, e por causa do pecado original, né, a gente, né, não só o mundo está aqui com a sua revolução sexual, sexo livre, para nos levar para o reino da putaria, né, mas o demônio ainda vai lá e, né, e aproveita desse ambiente favorável a ele e ainda nos instiga mais ainda. Né? Então, o que acontece aqui? Bom, é uma questão de espiritualidade. Os pecados da carne, eles não são os mais graves. Existem pecados muito piores. Porém, o da carne é o mais fácil, por causa dessa força desse instinto, ele é o mais fácil da gente cair. É o mais difícil da gente lutar. Então, de fato, em muitos casos, as pessoas têm que começar a me convertir, têm que começar a lutar para adquirir a castidade. Fazer todos os exercícios aqui com Santo Afonso, segue as dicas do Santo Afonso aqui, ele vai falar sobre amizade, vai falar sobre questão de discernimento, sobre como não cair escrúpulo em relação a isso e tal. Ele instrui muito bem. Mas eu tenho que batalhar para conseguir essa defesa contra a concupiscência da carne, contra essa revolução sexual. Porque é o mais fácil de eu cair. E se eu caio nesse pecado, por exemplo, masturbação. Hoje em dia está fácil aí na internet e tal. O que acontece? Se eu caio nele, eu perco a graça santificante. Eu expulso o Espírito Santo da minha alma. Eu fico muito mais fraco. Então, eu fico debilitado. E se eu já estou debilitado, porque eu já não conto mais com a graça de Deus, com essa graça santificante, eu não conto mais com as virtudes infusas do Espírito Santo, mais fácil de eu cair nos outros. Por isso que, estrategicamente, começar pela aquisição da castidade é importantíssimo. Né? Aí tem que ver, né, a diferença de castidade entre homem e mulher, tal. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas veja, para a gente vencer a concupiscência da carne, a libido amante, né, castidade e moderação. Acho que tem mais um trecho aqui que eu ia... que é importante falar. Grande, portanto, é a excelência da castidade, mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para não-la roubar. Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. É, por isso, coisa muito rara sair-se ileso ou mesmo vencedor desse combate. Santo Agostinho diz: o combate pela castidade é o mais renhido de todos. Ele repete-se cotidianamente e a vitória é rara. Quantos infelizes que passaram anos na solidão, exclama São Lourenço Justiniano, em orações, jejuns, mortificações, não se deixaram levar finalmente pela concupiscência da carne. Abandonaram a vida devota da solidão e perderam, junto com a castidade, o próprio Deus. Por isso, todos os que desejam conservar a virtude da castidade devem ter suma cautela. É impossível que te conserves casto, diz São Carlos Borromeu, se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois a negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Isso é Santo Afonso falando, né? Outro século e tal, mas hoje em dia está pior o negócio. Ou seja, hoje em dia a luta é mais difícil. Hoje em dia tem todo um aparato midiático para nos levar, mas é uma luta que tem que ser travada. Se você perde nessa, né, veja, é Santo Afonso, é Santo Agostinho que estou falando, não sou eu. Estou inventando isso. Né? A coisa já complica. Beleza. E como é que eu faço isso? Bom, o grande exercício espiritual para a gente adquirir essa castidade é o jejum. Por quê? Bom, muito simples. A gente não viu que o filósofo é egoísta? O filósofo, ele quer fugir da dor e busca o prazer. O que a mortificação faz? O jejum é uma mortificação. E o que ele faz? Não, muito pelo contrário. Ele faz com que a gente... Não, peraí. Não é o vício que vai me mover. É eu que tenho que... Eu tenho que ser livre.
Eu que tenho que tomar minha decisão. Então, a mortificação faz com que a gente vá aprendendo a aceitar os contragostos e os dissabores da vida. Vai tornando a nossa alma mais forte e a gente vai conseguindo esse autodomínio que o falacioso não tem. É muito engraçado hoje em dia, né? Você vê claramente na sociedade que o pegador, o pessoal da balada, eles são tidos como os livres. Eles, né, como as pessoas que são, como é que a imagem que eles têm que passar, bem resolvidos. E é justamente o contrário. Você estuda um pouco de psicologia séria, você vê, não, é justamente o contrário. Vai mais a fundo na vida dessas pessoas, tudo cheio de segurança, tudo cheio de covardia, só querem viver o aqui e o agora. Pessoas rasas, superficiais, etc. Então, o jejum vai fortalecendo a nossa alma para que a gente consiga, né, o autocontrole. Né? Forte é quem consegue vencer, né, esse forte instinto da concupiscência da carne, esse forte instinto de reprodução, de conservação. Não, aqui quem manda na minha carne sou eu. Ou seja, a batalha começa consigo mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo para poder vencer os inimigos exteriores. Né? Bom, libido possessandi, cobiça. Né? Quais são as virtudes que eu tenho que buscar? Né? Principalmente a generosidade. Porque se ela é um apego aos bens materiais, né, eu tenho que exercer a generosidade. Né? Aceitar pacientemente as tribulações. Né? Se eu perdi aqui, perdi lá, tal. Né? Não dá para ganhar dinheiro sempre. Né? E tal. Então, aceitar com paciência as tribulações, etc. Qual que é o exercício que me ajuda a ter isso? Esmola. A esmola. E agora, o mais importante. Né? Como é que a gente faz para dominar a soberba da vida? A virtude oposta à soberba da vida é humildade. Veja, o soberbo, ele se acha superior aos outros. O humilde não é que o humilde se acha igual aos outros. Não é bem isso. O humilde, na verdade, ele admite que ele é o que é. Principalmente em relação a Deus. Ele se admite miserável. Ele quando vê a grandeza de Deus, ele vê que ele é miserável. Mas ele não nega que ele é. Então, por exemplo, eu posso ser superior em conhecimento, em estudo, do que muitas pessoas. Mas isso não me dá o direito de eu me achar superior a elas. Às vezes elas não tiveram a mesma oportunidade que eu. Às vezes se ela tivesse a mesma oportunidade que eu, teria mais conhecimento do que eu. Ela é tão miserável quanto eu. Então qual que é o meu dever, se eu tenho mais conhecimento do que é pisar nelas, mostrando, como vocês são burros? Não. O meu dever é, para aqueles que são mais dóceis, claro, né? Tem que levar isso em consideração, ensinar. Então, já que eu sei mais do que os outros, né, o mínimo que eu posso fazer é ensinar, para que aqueles que querem aprender, né, aprendam e melhoram. E que talvez que possam até ficarem mais virtuosos e mais inteligentes do que eu. O que não tem problema. O soberbo isso é absurdo, né? A partir do momento que um cara já está se destacando mais, ele já vai tentar cortar, né, quebrar a perna do cara. Né? Enquanto que o humilde não. O humilde, né, é aquela coisa, né? Quando o discípulo superou o mestre fica feliz. Poxa, olha aí, que coisa legal. Então, o humilde, ele se dá o devido valor. O soberbo, ele se arroga um valor que ele não tem, ele se dá um valor muito superior ao que ele é. E o humilde não, o humilde se dá o devido valor. Nem mais, nem menos. E como é que eu adquiro a humildade? Oração. Porque para eu ser humilde, né, eu tenho que saber que eu sou miserável. E para saber que eu sou miserável, eu tenho que ter temor a Deus. E se eu tenho temor a Deus, eu rezo. Novamente, Santo Afonso, né? Vamos para Santo Afonso, somente uma coisa necessária. É um livro dele sobre a oração. Ele ensina como rezar, sobre a importância da oração, etc. E o que ele fala? É verdade que para sermos santos, precisamos de todas as virtudes. A mortificação, a humildade, a obediência e, sobretudo, a santa caridade. Também é verdade que para praticar estas virtudes, necessitamos de outros auxílios além das súplicas, como a meditação, a comunhão, os santos propósitos. Porém, se não suplicarmos, se não sermos
Porém, se não suplicarmos, não seremos nem mortificados, nem humildes, nem obedientes, não amaremos a Deus, não venceremos a tentação e não faremos nada de bom, apesar de todas as meditações, de todas as comunhões e de todos os propósitos. Não foi sem razão que São Paulo, após ter listado as virtudes necessárias ao cristão, nos exorta: sede assíduos na oração, para nos indicar, explica Santo Tomás ao comentar esta passagem, que a aquisição das virtudes de que necessitamos pressupõe a oração contínua, pois sem ela não teremos o auxílio divino de que necessitamos para praticá-las. Então veja, todo vício, de alguma maneira, desemboca na soberba, ou seja, a soberba é a mãe de todos os vícios. Por isso que, não adianta também, falei, foca na castidade, beleza, mas não só na castidade. Você tem que também, paralelamente, estar combatendo a soberba. Porque se você tem esse vício, de alguma maneira você é soberbo. Oração. Imprescindível. Oração. Sem oração você não consegue nenhuma outra virtude. Porque Deus dá a graça para os humildes. E o grande problema de hoje em dia é que todo mundo, quer ser o Espírito Santo, quer se meter na vida dos outros, quer dizer como todo mundo tem que viver, tem a sua regra, tem gente que vende até curso para dizer como é que tem que viver, etc. É uma coisa bem difícil hoje em dia, esse ativismo, aí que instiga a cobiça, como eu falei antes. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Então veja, esses basicamente seriam os estratagemas da sociedade aí para corromper as nossas almas. Ou seja, o mundo utiliza dessas nossas 3 fraquezas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, para tentar nos levar ao mal. E, em resumo, a gente tem que rezar, fazer jejum, praticar esmola, para poder combater, fazer o combate, combater o bom combate, como diz São Paulo, neste mundo tão afastado de Deus. Seria isso. Novamente peço aí quem gostou aí dessa palestra aí que curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. A minha mãe até estava reclamando aí que não está recebendo a notificação, gente, então dá uma olhada aí no sininho aí para ver se realmente está ativado, E recomendo aqui os 2 livros que eu utilizei. Não são livros longos, tá? São livros bem didáticos, fáceis de ler, Tratado da Castidade e da Conformidade com a Vontade de Deus, do Santo Afonso Maria de Ligório, 2 livros em 1, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus é exercício, digamos, inspirador, para praticar a humildade, É importantíssimo isso aqui. E somente uma coisa meio necessária, que ensina sobre a oração. Seria isso? Viva Cristo Rei! Viva!